Milionário choca ao oferecer 5 milhões por uma noite com mendiga negra. Iris Valente, uma jovem de apenas 22 anos, não tinha ideia do que o destino reservava para ela. Ser chamada de mendiga era a cruel realidade de sua vida na pequena cidade de Minas Gerais. Cada dia acordava e olhava para o avô, um homem que antes fora forte, agora se tornava mais frágil a cada nascer do sol. A pobreza apertava o coração dela como um nó. O homem que sempre foi seu porto seguro, agora lutava contra uma doença terrível e não tinha recursos para um tratamento. Foi nesse cenário desolador que um envelope carmim surgiu em sua porta como um presságio sombrio. Quando abriu, o ar pareceu congelar. 5 milhões de reais por uma noite com Kael Montenegro, dizia a proposta. O nome dele era sussurrado em sua cidade, envolto em mistério e luxúria. Um milionário enigmático que despertava tanto fascínio quanto temor. A oferta tinha um gosto amargo. Alice. Com etapas nervosas, ela pegou um ônibus em direção a Brasília, onde os arranha-céus se erguiam como monumentos de desapego. A cidade, cheia de sombras e luzes, parecia a própria representação de seus sonhos e pesadelos. Ao chegar, cada rua parecia palpitar com segredos, e quando finalmente encontrou Kael, ficou sem palavras. Os olhos dele eram tão profundos quanto o abismo do passado que ambos carregavam. Naquela noite, enquanto conversavam, a verdade veio à tona como um filme desdobrando-se diante dela. Havia um entrelaçamento entre suas famílias que ia além do dinheiro. O pai de Kael, Eduardo Montenegro, estava atrelado a um esquema macabro de tráfico de crianças. Iris sentiu um frio na espinha. O que começou como uma simples tentativa de salvar seu avô se transformou em uma busca pela verdade. Juntos, formaram uma aliança inesperada. Era como se cada palavra revelasse mais camadas de dor e traição. Iris lembrou-se da sua mãe, Marina Valente, desaparecida há anos. As peças começaram a se encaixar em sua mente, e cada descoberta aumentava a urgência de desvendar os mistérios. Ela e Kael estavam em um campo de batalha, e a corrupção se espalhava como uma sombra. Enquanto passavam aquelas horas juntos, planejando um desmantelamento audacioso da rede criminosa, o clima de tensão se intensificava. Iris costumava sentir medo, mas agora havia uma chama dentro dela, um desejo de justiça. O passado de Kael, como filho adotivo de Eduardo, pesava sobre ele, e juntos precisavam enfrentar os medos e inseguranças. Eles sabiam que a batalha estava apenas começando. O capítulo culminou em um clímax dramático. As peças da verdade estavam à vista, mas a segurança deles estava em jogo. Enquanto fugiam de uma situação tensa, um helicóptero apareceu, como um sinal de esperança em meio ao caos. Mas a pergunta persistia no ar. Será que conseguiriam desvendar a verdade e encontrar a justiça que tanto desejavam? Ou seus passados ainda os perseguiriam a cada passada? E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto o helicóptero se aproximava, uma sensação de esperança pairava no ar.
Iris e Kael trocaram olhares, sua conexão crescente pulsando entre eles. Mas antes que pudessem absorver o que estava acontecendo, um som ensurdecedor cortou o céu. Um disparo ecoou e, em questão de segundos, o brilho metálico da arma refletiu a luz da cidade. Kael, cuidado! Iris gritou, mas já era tarde. Um homem vestido de preto surgiu das sombras, uma expressão letal no rosto. Ele mirou diretamente para Kael, que congelou, uma dor profunda atravessando seu olhar. Iris reconheceu aquele homem. Era Marcos, um antigo aliado do pai de Kael. O contato deles no submundo criminal! Vocês não deveriam estar aqui! Marcos rosnou, seus olhos flamejantes buscando vingança. O seu pai está furioso. Kael recuou um passo, a verdade começando a se desdobrar como um pesadelo. Que você fez, Marcos? O que o meu pai queria que você fizesse? Marcos sorriu, um sorriso que parecia mais uma máscara do que um gesto genuíno. Ele só queria proteger o legado dele. Uma noite com você, Iris, era apenas o começo. Ele precisa de você como parte do plano. Não sabia que você era tão preciosa para ele. A revelação atingiu Iris como um soco no estômago. O que ela havia feito? Oferecer-se para salvar seu avô e agora tudo estava se desmoronando. O desespero se misturou com a raiva. Você não pode estar falando sério! Marcos avançou, mas Kael se colocou na frente dela, adrenalina pulsando em suas veias. Se você está atrás de mim, eu vou lutar. Não vou permitir que você machuque Iris. Mas antes que o confronto pudesse se intensificar, o helicóptero pousou e uma figura elegante saltou dele. Era uma mulher com um vestido vermelho deslumbrante e cabelos sedosos que flutuavam na brisa. Ao se aproximar, uma expressão de poder irradiava dela. Basta, Marcos! Não estamos aqui para isso! Como você ousa intervir, Lara? Marcos berrou, os músculos tensionados como um arco prestes a disparar. Isso não é um assunto seu! Lara ignorou o desafio, focando em Kael. Eu sou Lara Montenegro e sim, eu sou parte da família. Se estamos aqui, é porque há mais em jogo do que você imagina. O mundo de Iris girou. Da noite para o dia, o que parecia uma oportunidade para a redenção se transformava em um abismo sem fim. Kael parecia tão confuso quanto ela. As revelações estavam surgindo em um turbilhão e a tensão entre eles crescia. Eu não sabia que havia mais Montenegro envolvido. O que está acontecendo? Osael perguntou, a voz vacilante. Você tem que ouvir, Lara insistiu, os olhos ardendo de uma determinação feroz. A verdade sobre sua família e o que Eduardo está realmente fazendo, isso é só a pontinha do iceberg. Iris, você está mais envolvida do que nunca. A adrenalina queimava em Iris. O que você quer dizer com isso? Que tipo de verdade? Havia segredos sobre a adoção de Kael e a sua mãe, Iris. Ela não desapareceu por acaso. O que fizemos foi um erro e agora precisamos consertar. Iris se sentiu tonta. A ligação entre elas parecia não ter fim. Um nó na garganta a impediu de falar. Tudo o que ela acreditou ser a realidade estava se desmoronando. A cada palavra, uma nova camada de dor e traição era revelada. E o que deveria ser uma única noite de negociações se transformava em uma guerra. Então, sem aviso, a cidade vibrou com sirenes. Os olhos de todos se viraram para o horizonte e rapidamente a realidade se intensificou. O perigo não era apenas presente, ele estava prestes a tomar conta. E enquanto Iris sentia o coração acelerar, uma pergunta ecoou na mente dela.
Quem eram realmente os amigos e quem eram os inimigos? Enquanto sirenes uivavam ao longe, a tensão no ar estava palpável. As palavras de Lara pairavam entre eles, como um mistério que eles não podiam resolver. Iris sentiu o estômago revirar, e todo o amor que começava a brotar dentro dela por Kael agora se misturava com o medo. "O que você quer dizer com os segredos?" ela perguntou, tentando entender. A resposta veio cortante, como uma lâmina. Sua mãe, Iris, ela não desapareceu por acaso. Ela estava envolvida em algo muito maior. Lara hesitou, os olhos fixos em Kael. Ela e Eduardo, eles tinham um plano. Um plano que envolve você. O mundo pareceu girar. Iris odiou aquela frase. Aquele peso que se instalou no ar de que sua mãe, que supostamente havia sumido sem explicação, tinha um motivo oculto, a deixava tensa. "Como você pode saber disso?" A voz dela falhou um pouco. Era uma batalha de emoções e a verdade estava a poucos passos de desmoronar tudo. "Porque eu sou parte do problema." Foi um sussurro, mas tinha a força de um grito. Lara olhou para Kael, percebendo o impacto de suas palavras. "Eu tenho uma conexão com você, Iris, não só pela sua mãe, mas porque somos irmãs." "O quê?" Iris paralisou. "Irmãs?" A revelação fez seu coração disparar. "Isso não faz sentido! Como assim, irmãs?" Mas a expressão de Lara não deixava espaço para dúvida. Ela parecia genuína e o peso da revelação a fazia parecer mais vulnerável do que nunca. Kael observou com confusão, a verdade começando a descer como um tijolo pesado. "Você está dizendo que Iris e você são irmãs?" Havia um misto de dor e desprezo em sua voz. Mas Iris mal conseguia ouvir. A culpa estava a sufocando. De repente, o clima se intensificou ainda mais, com tiros ecoando atrás deles. Marcos havia se afastado, agora sacando uma arma. "Você tá brincando com fogo, Lara." Ele parecia prestes a explodir. "Você não faz ideia do que tá fazendo." Enquanto falava, a adrenalina aumentou e todo o ar na cena obstruiu o espaço entre eles. Sem pensar, Iris se virou para Kael, que estava atordoado, surpreso, um pouco perdido. "Precisamos ir. Temos que sair daqui." Mas antes que pudessem dar um passo, um grupo de homens apareceu, todos vestidos de preto, cercando-os. Ninguém estava a salvo. Alguém gritou do lado de fora. As luzes brilham e a cidade pulsava com uma vida caótica. Então, como se o destino tivesse senso de humor cruel, um dos homens se aproximou e puxou a máscara. As feições eram familiares. Era Eduardo Montenegro, o pai de Kael, aparecendo no meio daquele caos. Vocês realmente pensaram que poderiam escapar tão facilmente? O sorriso dele era algo maligno. Os olhos dele brilhavam com uma malícia que Iris nunca poderia imaginar. "Pai!" A voz de Kael estava carregada de incredulidade. "O que você está fazendo aqui? O que você quer com nós?" Eduardo olhou para a filha que nunca conheceu, com um orgulho sombrio. "A última parte do plano está se concretizando. Com você, Iris, nós finalmente conseguimos o que desejamos. Um legado, uma nova era." Iris se sentiu tonta. "Você queria que eu fizesse parte disso? Eu não sou uma peça de xadrez." O desespero tomou conta dela, e as revelações serviram como um veneno que se espalhava, assim com
tudo desmoronando ao seu redor. A sirene soava cada vez mais e Iris enfrentava não apenas o passado, mas também uma nova realidade. Como se não bastasse, a conexão que ela pensou ter com Kael virou uma confusão de mentiras e segredos. A pergunta pulsava em sua mente. Quem eram realmente os vilões e quem eram os heróis? Enquanto a tensão aumentava, um novo plano tomava forma. As luzes cortavam a escuridão, revelando não apenas uma nova verdade sobre sua família, mas uma batalha muito maior. E nesse momento, Iris percebeu que o que parecia ser um caminho para a salvação do avô poderia muito bem se transformar em uma armadilha mortal. O futuro agora, mais incerto do que nunca, estava à espreita, e enquanto a cidade clamava, a pergunta permanecia. Até onde Iris iria para proteger Kel? A Iris sentia cada batida do coração, a revelação de Lara ecoando em sua mente. Irmãs? Ela olhou para Kael, buscando uma confirmação, mas o olhar dele estava distante, perdido em confusão e dor. Antes que ela pudesse dizer mais, Eduardo se aproximou, seu sorriso maligno relaxando os músculos tensos do grupo. Tudo o que vocês arquitetaram estava destinado ao fracasso, disse Eduardo, a voz manchada de desprezo. Vocês não têm ideia do que estão lidando. Ele levantou a mão e, com um gesto relaxado, sinalizou para os homens ao redor. Os homens em preto se moveram, cercando Iris e Kael, a pressão crescente sufocando a esperança que havia começado a surgir. Iris lutava contra o pânico, seu estômago revirando, enquanto o som do helicóptero tornava-se um rugido distante. Por favor, ela disse, a voz trêmula. Deixe-nos em paz, nós só queremos... Mas Eduardo a interrompeu. O que você quer, Iris? A vida pacata que seu avô merece? Ou quer descobrir a verdade de uma vez por todas? Ele sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos. Você pode ser a chave do que buscamos. Eu não sou nenhum objeto! Iris gritou, a raiva misturada com frustração. Eu não posso ser usada para isso. Mas suas palavras se perdiam no ar tenso. Foi quando uma série de explosões ecoou na distância. O barulho ensurdecedor reverberando entre os prédios. As pessoas começaram a gritar. O que está acontecendo? Kael perguntou, o medo tomando conta de seu rosto. Eduardo olhou para a cidade em caos com um sorriso sutil. Um pequeno lembrete de quem controla tudo aqui. E agora vocês dois têm que decidir. Vão lutar ou vão se render? Fugir, Iris murmurou, mais para si mesma do que para Kael. Nós temos que sair daqui. Eu não posso deixar você, Kael começou, mas Eduardo deu um passo à frente, com a expressão sombria. Se você sair, eu não prometo que ela ficará a salvo, ele disse, ameaçador. A vida é uma troca. Você quer liberdade? Ela pode pagar o preço. Nesse momento, Marcos, que havia se afastado para se esconder detrás das sombras, se adiantou novamente, segurando uma arma, mas isso foi algo que ninguém esperava. Ele apontou para Eduardo, os olhos ardendo de fúria. Estou farto de você, velho! O tom de sua voz soou mais firme do que Iris já ouvira. Eduardo se virou surpreso, mas não alterou seu sorriso. Você não quer se meter nisso, Marcos. Eu vou me meter sim. E então,
Sem pensar, Marcos puxou o gatilho. O tiro ecoou, cortando o ar. Tudo parou por um instante. Iris ficou paralisada. Então um grito. Eduardo caiu, os olhos arregalados, e um silêncio profundo envolveu a cena. Iris simplesmente não conseguia acreditar no que via. Marcos havia acabado de... Não! Kael gritou, correndo para o pai. Iris ficou ali, assombrada. E então, a reviravolta que transformaria tudo. Eduardo, enquanto tombava, sorriu. Um sorriso que não falava de dor, mas de um triunfo implacável. O que você fez, Marcos? Agora tudo tá perdido. E nesse momento, o semblante de Eduardo mudou. Ele não estava morrendo, ele estava se transformando. Com um brilho negro surgindo, algo começou a quebrar sua pele. Um brilho como se a dor não tivesse efeito sobre ele. Os homens ao redor, antes tão imóveis, começaram a se agitar. A cena! Tá muito bondade, viu? Como se um poder irreconhecível estivesse rompendo na atmosfera. Não pode ser! Iris murmurou, olhando para Kael, que tinha uma expressão de puro terror. Ele não é quem você pensa que é. Marcos disse. Vocês realmente acharam que poderiam me parar? A verdadeira luta começa agora! Ele riu. Um som gélido, e com um movimento fez os homens ao redor transformarem-se, uma aura sombria em suas feições. Iris e Kael estavam presos, um destino que nunca imaginaram surgindo diante deles. A pergunta martelava em sua mente. O que eles haviam desencadeado? Toda a verdade estava prestes a ser revelada em meio ao caos. E enquanto as sirenes ecoavam e Eduardo avançava com um poder desconhecido, uma única luz de esperança brilhou dentro de Iris. Lutar, ou entregar-se ao que poderia ser a ruína final. Enquanto a cidade pulsava em um caos ensurdecedor, o rosto de Eduardo Montenegro se iluminou com uma sombra sobrenatural. A pele dele não parecia mais humana. Algo de outro mundo se desenrolava diante dos olhos atônitos de Iris e Kael. Ele se ergueu lentamente, a ferida do tiro começando a se fechar, como se estivesse sendo curado por uma força invisível. Iris estremeceu. Você não é humano! O terror a envolveu, e ela contemplou a realidade diante dela. O pai de Kael era um monstro. Ela olhou para Kael, esperando encontrar uma conexão, mas ele estava tão espantado quanto ela. Os músculos de Kael estavam tensos, e a expressão de desespero dominava seu rosto. Não! Isso não é possível! Ele murmurou. A voz falhava. Eduardo riu, um som gelado que ecoou pela noite. Vocês realmente não compreendem o que está em jogo. Seus olhos brilhavam com um tom obscuro, como se uma parte de sua alma tivesse sido consumida por uma força incontrolável. Eu sou a chave para o poder que vocês nem conseguem imaginar. A magia que controla a cidade está em minhas mãos e vocês vão se arrepender de ter mexido com a família Montenegro. Nesse momento, tudo ao redor parecia como um pesadelo na tela de um filme. A multidão que olhava para eles, antes apática, agora murmafa. O pânico estava se alastrando, as pessoas emergindo de suas casas, as sirenes soando como um coro de lamento. Iris
Sentiu o cheiro de fumaça no ar, um prenúncio de algo muito pior. Marcos, que antes era aliado, parecia hesitante. Eduardo, pare! Você não precisa fazer isso! A expressão de medo dele era genuína. Uma fraqueza que Iris nunca esperou ver em seu antigo parceiro no crime. Eduardo não se abalou. Você sempre foi fraco, Marcos. Isso é o que eu detesto em você. E então, como um truque de mágica, ele levantou a mão e gesticulou. Silêncio! As vozes da multidão se apagaram de repente e um vazio dominou o espaço. As pessoas pararam de gritar, como se estivessem hipnotizadas. O caos que antes reinava se transformou em uma cena de congelamento. Não, eles não são parte disso! Kael gritou, sua voz arrancando do transe momentâneo. Ele soltou Iris, dando um passo à frente. Você não pode fazer isso. Ah, mas eu posso! Eduardo disse, sorrindo, e nesse instante um grupo de sombras emergiu das ruas. Eram figuras encapuzadas, se movendo na penumbra, como se estivessem aguardando algum comando. O horror se intensificou e Iris sentiu a pressão aumentarem em seu peito. Lara, até então quieta, deu um passo à frente, determinando a luta ao lado deles. Eduardo, você está morto para mim. Não sou mais sua marionete. As palavras dela tiveram peso, mas antes que qualquer um pudesse agir, algo extraordinário aconteceu. Um grito cortou a noite. Mãe! O grito de uma criança. Iris virou-se, o pânico a fazendo perder o fôlego. Uma menina não mais do que 7 anos surgiu no meio da multidão, puxando a mão de uma mulher conhecida. Era Marina, sua mãe que todos acreditavam estar desaparecida. O mundo de Iris se desfez em fragmentos. Mãe, como? Onde você esteve? O desespero e a alegria se apagaram em seu coração. Marina olhou para Iris com lágrimas nos olhos. Eu vim para buscar você, Iris. Você precisa saber a verdade. E enquanto as sombras se aglomeravam, Iris sentiu uma onda de proteção vibrando de sua mãe. Marina virou-se para Eduardo, raiva cintilando em suas feições. Você não pode tocar na minha família! E, em um movimento surpreendente, ela estendeu a mão e fez uma luz brilhante surgir, como o primeiro raio do sol após uma tempestade. A escuridão que cercava a cidade começou a ser dissolvida. O choque e a incredulidade tomaram conta. Ao invés de pânico, havia determinação. Iris olhou para Kael e eles se entenderam em um instante. É hora de lutar, ela sussurrou. E enquanto Eduardo preparava-se para retaliar, nova força brotava em Iris. O que você pode fazer agora, Eduardo? Ela se perguntou, com o coração palpitando de esperança e medo. Mas a pergunta que ecoava em sua mente era: quem seria realmente sua mãe? E o que mais estava escondido sob as teias de manipulação da família Montenegro? A última cena que Iris viu foi Eduardo se contorcendo de raiva, a fúria tomando conta de seu semblante. E então a história se desdobrava em um novo caminho, repleto de verdades que poderiam mudar tudo para sempre. Enquanto a luz da cidade começava a brilhar novamente, a presença de Marina parecia trazer esperança. Mas a situação continuava tensa. Iris olhou para sua mãe e naquele momento o coração dela acelerou. Marina, com uma luz envolvente, parecia transformar tudo ao seu redor.
A aura de proteção era palpável, mas a dúvida ainda pairava no ar. Eduardo Montenegro, ferido, encarou Marina com um olhar arrogante. Você não pode deter o que já está em movimento, Marina. Você deveria saber melhor. A intensidade de sua voz fazia o chão tremer. O pânico se espalhava entre os presentes. A multidão agora murmurou em desespero. Eduardo gritou com um sorriso maligno. Ele se moveu, recuperando-se rapidamente, como se a ferida tivesse sido uma mera distração. E você, filha, ainda não entendeu que estamos todos jogando o mesmo jogo? A expressão de Iris se contorceu em confusão e desespero. O que você quer dizer com isso? O que você escondeu de mim? O nó na garganta parecia inflar e seu coração estava na garganta. Sentia e ouvia o eco de batidas frenéticas, como se estivesse presa entre o amor e o medo. Marina, com os olhos fixos em Eduardo, respondeu com firmeza. Eu não sou mais sua marionete, Eduardo. E você também está prestes a descobrir a verdade sobre o que realmente significa fazer parte da família Montenegro. A luz ao seu redor intensificou, refletindo o desespero que começava a ser transformado em um poder avassalador. Iris olhou para Kael, que estava confuso, dividido entre o amor pela mãe e as revelações sobre seu pai. Naquele momento ele disse, impetuoso, apenas nos diga o que está acontecendo. Precisamos entender. A tensão era palpável. Uma atmosfera de caos e expectativa os envolvia. Eduardo riu, o som ecoando como uma lâmina afiada cortando o ar. Você realmente acha que a verdade será benéfica para você, meu filho? O que você está prestes a descobrir pode destruir seu espírito. A afirmação o deixou pálido, mas ele se manteve firme. E então, como uma bomba explodiu, algo começou a acontecer. Marina ergueu sua mão iluminada, mas não em proteção. Agora emanava escuridão. Um portal foi se formando atrás dela, pulsando com energia sobrenatural. Iris, Kael, vão embora! Agora, o pânico em sua voz cortou a tensão, mas também era um sinal de que algo terrível estava prestes a se desenrolar. E antes que eles pudessem compreender, o chão abaixo deles começou a tremer. O portal se abriu, revelando figuras sombrias dançando nas bordas da escuridão. Eram como espectros, ecos de outro mundo, e todos pareciam ansiosos por um único impulso, invadir aquele lugar. Eduardo, percebendo a mudança, avançou com a intenção de proteger o legado sombrio da família. Você libera o caos, Marina. Você não entende o que fazer. O tom de sua voz se tornava cada vez mais desesperado e os espectros pairavam como se estivessem esperando uma ordem. Um silêncio pesava sobre o grupo. Iris, confusa, olhou para sua mãe, buscando respostas. Mãe, o que é isso? O que você fez? Mas a expressão de Marina não respondia. Ele estava presa em sua própria batalha interna. Um grito cortou o ar. Mãe! Um garoto de aparência familiar, de aproximadamente 7 anos, surgiu entre a multidão. A semelhança era inegável. Iris se lembrou instantaneamente da infância perfeita e inocente, que não tinha consciência por causa dos segredos. O que está acontecendo? Por que eles estão aqui? A pergunta do garoto ecoava como uma urgência desesperadora. Marina virou-se, chocada. Thomas! Ela não hesitou em correr até ele. E então o mundo pareceu congelar.
O menino, que supostamente havia sido uma perda no passado, estava bem ali, vivo, uma parte de uma verdade ainda mais profunda. A revelação atingiu Iris como um raio. Thomas, você é meu irmão? O pensamento deixava sua mente girando. E você, mãe? O que mais está ocultando? Mas não havia tempo para respostas. Eduardo, percebendo que o controle se esvaía, gritou com fúria: Ninguém vai ficar livre! Vocês todos são meus! E com um gesto, as sombras começaram a avançar. E o vazio do portal os engoliu lentamente. Iris e Kael entenderam que a luta não estava apenas entre eles e Eduardo Montenegro. O destino de todos estava em jogo. E enquanto a escuridão crescente os rodeava, uma única pergunta ecoou em suas mentes. Será que conseguiam escapar das sombras do passado? Ou essas revelações os consumiriam de uma vez por todas? Enquanto a luz da cidade começava a brilhar novamente, a presença de Marina parecia trazer esperança, mas a situação continuava tensa. Iris olhou para sua mãe e, naquele momento, o coração dela acelerou. Marina, com uma luz envolvente, parecia transformar tudo ao seu redor. A aura de proteção era palpável, mas a dúvida ainda pairava no ar. Você não pode deter o que já está em movimento, Marina. Você deveria saber melhor. Eduardo gritou, seus olhos incendiando-se com uma fúria que só crescia. O pânico se espalhava entre os presentes. A multidão agora murmurou em desespero, sentindo que algo muito maior estava prestes a eclodir. Seus anos desaparecida foram apenas um truque. Agora você vai aprender a verdade sobre quem somos. Eduardo ressoou, e o desespero em seu olhar tornava-se. O que você quer dizer com isso? O que você escondeu de mim? Ela se sentia perdida, sua mente girando em busca de respostas. Ao mesmo tempo, Marina observava Eduardo, como se estivesse calculando a próxima jogada. Então, uma criança apareceu. Mãe, um garoto de cerca de 7 anos, angústia estampada no rosto, emergiu da multidão, puxando a mão de Marina. Iris sentiu o coração parar. Thomas! Sua voz parecia ecoar, mas o mundo em volta estava congelado. Marina, com lágrimas nos olhos, não hesitou em correr até o menino. Vim para buscar você, Thomas. Você precisa saber a verdade. O olhar de Marina em direção ao filho era de puro amor, e a presença dele preenchia a sala de uma intensidade inesperada. William olhou para trás em choque. O que está acontecendo? Por que ele está aqui? As pernas de Iris pareciam se desfazer sob o peso da revelação. Você é meu irmão? Ela mal podia acreditar. Enquanto isso, Eduardo estava ao lado do menino com um sorriso maligno. Ele sempre foi parte do meu plano, Marina. E agora, você não pode protegê-lo. O que achou que fiz com ele quando você desapareceu? A emoção que pulsava na atmosfera era densa, como se o ar tivesse sido cortado. Eu não sou uma peça de xadrez! Marina gritou, a força em sua voz ecoando pelo espaço. Mas Eduardo parecia se divertir com a batalha emocional que se desenrolava. O garoto, inquieto e assustado, perguntou: Mãe, quem são esses homens? O que está acontecendo? O olhar de Marina se transformou entre a raiva e a tristeza. Ela inclinou-se para Thomas, os olhos cheios de dor. Prometo que vou te proteger. Mas muito do que você acha que sabe está errado.
Nesse momento, Eduardo, percebendo o desvio emocional, levantou a mão, gesticulando. Cale-se! Fiz você sumir por muito tempo, Marina. E agora você vai pagar, junto com todos eles. O som de sua voz era como uma lâmina, cortante e penetrante. As sombras começaram a se agitar e Iris percebeu a mudança no ambiente. Tudo estava prestes a sair do controle. Eduardo estava prestes a liberar o que havia mantido dentro. Vocês acham que podem escapar da verdade? A escuridão que controlamos? Vocês não têm ideia do quanto estão em perigo. Ele gritou, enquanto a cidade ao redor começava a tremer. Marina, em um último ato de bravura, virou-se para o filho. Thomas, fique perto de mim! E então, em uma explosão de luz, ela ergueu a mão como se estivesse invocando algo profundo e poderoso. Mas a luz logo se esfumaçou e uma sombra densa começou a emergir da névoa que cercava Eduardo. Iris apenas observou, atordoada. O que você fez, mãe? A pergunta saiu como um sussurro, a preocupação inundando seu espírito. Um zumbido tomou conta do ambiente e as correntes da real administração da cidade estavam prestes a ser quebradas. Eduardo olhou para a sombra que se formava com intensidade. Você não será a única a sofrer, Marina. Irmão, não. Você não pode escapar de mim. O eco das suas palavras penetrava em seu coração. E então, antes que qualquer um pudesse reagir, uma luz intensa surgiu do portal que Marina havia aberto. Algo começou a se projetar dele, como a própria sombra de Eduardo se desprendendo. Mas era diferente, não era o espectro. Era uma mulher e suas feições eram idênticas às de Marina. Vocês acham que não podem me ver? Eu sempre estive com vocês, observando, esperando meu momento. O impacto da revelação fez Iris vacilar. Eu sou a verdadeira Marina, e a que vocês conhecem é uma impostora. A verdade tão devastadora foi revelada como um golpe de misericórdia. Desespero e confusão se misturaram entre eles. Iris olhou para sua mãe, que agora estava lutando contra a própria identidade. O que você quer dizer com isso? Seu coração disparava. Enquanto Eduardo ria, um sorriso amaldiçoado, o mundo em volta começou a desmoronar. Novas verdades surgindo em uma enxurrada de perguntas sem respostas. As sombras que cercavam já não pareciam ser mais do que o reflexo do que cada um temia. A batalha estava apenas começando e as apostas nunca foram tão altas. Afinal, quem eram realmente os que estavam ao seu lado? O ar estava pesado. A luz pulsante ao redor de Marina era um lembrete de quem ela realmente era. E as sombras que cercavam Eduardo pareciam se agitar, esperando um sinal. Iris sentia seu coração acelerar. A verdade do passado se desenrolando como um terrível pesadelo. O que você quer dizer com isso? As palavras dela eram uma súplica, uma busca por respostas que jamais pareciam vir. Eduardo, com um riso maligno, olhou para a projeção de Marina. Você nunca soube? A impostora? Ele gesticulou para a mulher que era mãe, irmã e algo mais. Ela não é quem você pensa que é. O mundo de Iris desabou. O chão tremeu sob seus pés quando a verdadeira Marina se adiantou, seus olhos brilhando com uma mistura de força e medo. Iris, confusa, não conseguia processar tudo. O que está acontecendo? Mãe, você, o que na verdade fez com ela? Nós fomos enganadas, Marina afirmou, a voz trêmula. Fomos parte de algo terrível. Eduardo escondeu verdades sombrias e agora tudo está prestes a explodir. As sombras começaram a se mover, revelando sussurros de dor e traição. Iris olhou para Kael, o medo em seus olhos refletindo o dela. A situação era insana demais para entender.
Calma, devemos sair daqui. Mas, quando Iris se virou, percebeu que os homens de Eduardo cercavam ainda mais. A luz ao redor ficava mais intensa, pulsando como se estivesse viva. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, um rugido ensurdecedor interrompeu a tensão. Um carro apareceu na calçada. Avançando em alta velocidade, a multidão gritou, mas algo ainda mais devastador aconteceu. O veículo não estava sozinho. Uma figura familiar surgiu do nada e a expressão dela fez o sangue de Iris gelar. Pai! Era o avô dela, exausto, mas determinado, saindo do carro. O olhar dele estava fixo em Eduardo, com uma intensidade que cortava o ar. A presença de Arthur Valente, um homem que sempre foi um pilar de força, agora parecia mais um fardo. Ele não apenas estava ali, mas carregava uma arma. Por que você está fazendo isso, Eduardo? Você não pode tocar na minha família novamente. A revelação parecia absurda. Iris tentou chamar seu avô, mas o som em sua garganta era apenas um sussurro. O caos se instalou quando Arthur apontou a arma para Eduardo, seu olhar determinado. Eu vou acabar com isso de uma vez por todas. Você é tolo se acha que pode me deter. Eduardo rosnou e a sombra atrás dele se intensificou, como se absorvesse a raiva do momento. Você não faz ideia do que eu sou. Meu poder vai muito além do que você pode entender. Chega de blá blá blá! Arthur gritou, a adrenalina pulsando em seu corpo. Ele estava prestes a apertar o gatilho quando um grito inesperado surgiu. Parem! Parem isso agora! Era Lara, interrompendo a cena, correndo em direção a eles com os olhos arregalados. Lara! Sai da frente! Gritou Kyle. A tensão estava tão alta que parecia quase palpável. Mas a determinação nos olhos de Lara fez alguém hesitar. Vocês não sabem o que estão fazendo. Lara lançou uma verdade devastadora. Eu sei sobre o que Eduardo está procurando. A verdadeira razão para tudo isso. Seus lábios tremiam. E o mundo parecia se desvanecer ao seu redor. Uma pausa carregada de significados pairou sobre todos. Iris sentiu um frio na espinha. Diga logo, Lara. A urgência era palpável. E a sombra ameaçadora ao fundo parecia se aproximar. Eduardo não estava roubando só poder. Ele está atrás de algo que nem mesmo a gente consegue compreender. Algo que pode mudar tudo para sempre. E então Lara fez algo inesperado. Com um movimento fluido, ela retirou um colar de seu pescoço, um símbolo que brilhava com uma luz misteriosa. Esse é o verdadeiro legado da família Montenegro. E não é apenas uma questão de poder. É sobre controle. Você está mentindo. Eduardo rosnou, mas sua expressão traiu um lampejo de medo. Iris não conseguia compreender totalmente, mas o ar estava saturado de possibilidades. Enquanto as sombras dançavam, Iris percebeu uma conexão. A verdade sobre a família, as alianças forjadas e a luta pela sobrevivência. Todo mundo estava prestes a mudar de forma abrupta. Sua mãe, Iris! Lara gritou, e os olhos de Iris brilharam com dor. A dúvida pairava entre eles. Você é a única que pode parar isso. Você precisa aceitar o seu lugar e abrir o portal. Imediatamente, Iris se sentiu presa entre o que sempre quis e o que estava se tornando. O coração dela pulsava, varrendo a dúvida. Mas a última cena revelada fez os laços tão fortes entre todos se desfazerem. Kael olhou para ela e a compaixão se misturou com o terror. O que vamos fazer?
Iris questionou sua capacidade de entender e fazer parte disso. O que ela realmente queria? E a pergunta ecoou na mente dela. O que significava mesmo ser uma valente? Um novo futuro pairava como uma nuvem escura, e essa tempestade estava apenas começando. O destino de todos estava interligado. E enquanto o caos se aproximava, Iris percebeu que a resposta para tudo talvez estivesse mais perto do que pensava. O ar estava pesado. A luz pulsante ao redor de Marina era um lembrete de quem ela realmente era. E as sombras que cercavam Eduardo pareciam se agitar, esperando um sinal. Iris, o que você quer dizer com isso? As palavras dela eram uma súplica, uma busca por respostas que jamais parecia ouvir. Eduardo, com um riso maligno, olhou para a projeção de Marina. Você nunca soube? A impostora? Ele gesticulou para a mulher que era mãe, irmã e algo mais. Ela não é quem você pensa que é. O mundo de Iris desabou. O chão tremeu sob seus pés quando a verdadeira Marina se adiantou, seus olhos brilhando com uma mistura de força e medo. Iris, confusa, não conseguia processar tudo. O que está acontecendo? Mãe, você o que na verdade fez com ela? Nós fomos enganadas, Marina afirmou. Fomos parte de algo terrível. Eduardo escondeu verdades sombrias e agora tudo está prestes a explodir. As sombras começaram a se mover, revelando sussurros de dor e traição. Iris olhou para Caemo, o medo em seus olhos refletindo o dela. A situação era insana demais para entender. Calma, devemos sair daqui. Mas quando Iris se virou, percebeu que os homens de Eduardo cercavam ainda mais. A luz ao redor ficava mais intensa, pulsando como se estivesse viva. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, um rugido ensurdecedor interrompeu a tensão. Um carro apareceu na calçada, avançando em alta velocidade. A multidão gritou, mas algo ainda mais devastador aconteceu. O veículo não estava sozinho. Uma figura familiar surgiu do nada, e a expressão dela fez o sangue de Iris gelar. Pai! Era o avô dela, exausto, mas determinado, saindo do carro. O olhar dele estava fixo em Eduardo, com uma intensidade que cortava o ar. A presença de Arthur Valente, um homem que sempre foi um pilar de força, agora parecia mais um fardo. Ele não apenas estava ali, mas carregava uma arma. Por que você está fazendo isso, Eduardo? Você não pode tocar na minha família novamente. A revelação parecia absurda. Iris tentou chamar seu avô, mas o som em sua garganta era apenas um sussurro. O caos se instalou quando Arthur apontou a arma para Eduardo, seu olhar determinado. Eu vou acabar com isso de uma vez por todas. Você é tolo se acha que pode me deter. Eduardo rosnou e a sombra atrás dele se intensificou, como se absorvesse a raiva do momento. Você não faz ideia do que eu sou. Meu poder vai muito além do que você pode entender. Chega de blá blá blá! Arthur gritou, a adrenalina pulsando em seu corpo. Ele estava prestes a apertar o gatilho quando um grito inesperado surgiu. Parem! Parem isso agora! Era Lara, interrompendo a cena, correndo em direção a eles com os olhos arregalados.
Lara, sai da frente! Gritou Kael. A tensão estava tão alta que parecia quase palpável, mas a determinação nos olhos de Lara fez alguém hesitar. Vocês não sabem o que estão fazendo. Lara lançou uma verdade devastadora. Eu sei sobre o que Eduardo está procurando. A verdadeira razão para tudo isso. Seus lábios tremiam e o mundo parecia se desvanecer ao seu redor. Uma pausa carregada de significados pairou sobre todos. Iris sentiu um frio na espinha. Diga logo, Lara! A urgência era palpável e a sombra ameaçadora ao fundo parecia se aproximar. Eduardo não estava roubando só poder. Ele está atrás de algo que nem mesmo a gente consegue compreender. Algo que pode mudar tudo para sempre. E então Lara fez algo inesperado. Com um movimento fluido, ela retirou um colar de seu pescoço. Um símbolo que brilhava com uma luz misteriosa. Esse é o verdadeiro legado da família Montenegro. E não é apenas uma questão de poder, é sobre controle. Você está mentindo? Eduardo rosnou, mas sua expressão traiu um lampejo de medo. Iris não conseguia compreender totalmente, mas o ar estava saturado de possibilidades. Enquanto as sombras dançavam, Iris percebeu uma conexão. A verdade sobre a família, as alianças forjadas e a luta pela sobrevivência. Todo mundo estava prestes a mudar de forma abrupta. Sua mãe, Iris! Lara gritou e os olhos de Iris brilharam com dor. A dúvida pairava entre eles. Você é a única que pode parar isso. Você precisa aceitar o seu lugar e abrir o portal. Imediatamente, Iris se sentiu presa entre o que sempre quis e o que estava se tornando. O coração dela pulsava, varrendo a dúvida. Mas a última cena revelada fez os laços tão fortes entre todos se desfazerem. Kael olhou para ela e a compaixão se misturou com o terror. O que vamos fazer? Mais um passo e então tudo mudou. Um estrondo cortou o ar. Tudo ao redor dele tremeu e um movimento brusco fez a multidão recuar em pânico. O céu escureceu de repente. Iris olhou para cima, horrorizada. Nuances de sombras não eram apenas figuras. Eram criaturas, monstros sendo liberados. E no centro deles, uma silhueta relampejava. A sombra de Eduardo evoluiu para algo colossal. Ele não era só o homem que eles conheciam. Era um ser antigo, uma entidade apavorante. A boca dele se abriu e a voz ecoou como trovão. Vocês todos pagaram o preço por suas escolhas. Agora a verdadeira batalha começa. Iris mal podia acreditar no que via. E então, como uma lamparina apagada, a luz da verdade ofuscante virou trevas. Lara, que sempre a orientara, agora estava em pé ao lado de Eduardo. Iris ficou paralisada, boca aberta. Você não pode estar com ele! Uma risada cruel ecoou pela noite. Eu sempre estive. Eu sempre vou estar. E você, querida Iris, é a chave para tudo. Você nunca percebeu que seu avô foi quem me trouxe de volta? O tempo parou. Iris sentiu o mundo desabar. A confusão dominando sua mente. O que ela acreditou ser uma aliança agora se transformava em traição. Como assim? Ela gaguejou, sentindo a base de sua realidade se desvanecer.
Os rostos ao redor se tornaram borrões, a multidão se desmanchando em ecos da verdade. E enquanto Íris lutava para entender, Eduardo balançava a cabeça, arrogante. O jogo maligno estava apenas começando. A pergunta mais aterradora ecoava na mente dela. Quem poderia realmente confiar? E tudo que ela achou saber estava prestes a se transformar em um pesadelo que mal podiam imaginar, enquanto a sombra do que um dia foi seu mundo ameaçava consumir todos. O peso do caos envolvia Íris e Kael, enquanto Eduardo se erguia como um monstro tirânico. As sombras dançavam, movendo-se em uma coreografia sinistra, mas uma centelha de determinação acendeu a chama da resistência dentro deles. Íris deu um passo à frente, o coração pulsando freneticamente. Não! Você não vai ganhar. Isso termina aqui. Marina, envolta em luz, fez um movimento decisivo. Ela sabia que precisava confrontar Eduardo e tirar do caminho sua sombra traiçoeira. Você não será mais um controle sobre nossas vidas. A força em sua voz reverberou, despertando as esperanças sonhadas por anos. Eduardo riu, sua risada ecoando como um trovão. Você realmente acha que pode me enfrentar? A fúria em seus olhos cresceu. Mas ali, em meio àquele pesadelo, Íris sentiu que derrota não era uma opção. O poder dela vinha de suas raízes, da família que se unia. A atmosfera mudou. A luz, antes estrondosa, começou a brilhar com uma intensidade renovada. Íris, conectando-se com sua mãe e seu irmão, compreendeu finalmente seu papel. Ela levantou as mãos, a energia fluindo de dentro dela, um poder que sempre esteve latente. Juntos somos mais fortes! E com isso, a luz tomou forma, criando um escudo ao redor deles. Eduardo hesitou. A sombra ao redor dele parecia vacilar. Isso não vai acabar assim! Sua voz era uma mistura de desespero e raiva, mas Íris sabia que o controle dele estava se desvanecendo. Você está a apenas um passo de perder tudo, Eduardo. Sua ambição não vale mais do que a vida de sua própria família. Com as mãos levantadas, Marina invocou o poder ancestral que sempre a protegeu. Por nós, por todos os que já sofreram nas mãos dele. A luz brilhou, cercando todos como se os envolvesse em um abraço caloroso. Os sombrios espectros começaram a se dissipar e uma onda de energia válida varreu a cena, da qual apenas Íris e sua família puderam se manter firmes. A luta se intensificou. O ar estava carregado de emoções, de sonhos despedaçados e esperanças renascidas. Íris olhou em volta. Marina estava ao seu lado, enquanto Kael permanecia destemido. Nós não vamos deixar você destruir o que temos! A determinação em suas vozes ecoou na noite, e com um grito unificado, eles avançaram. A sombra de Eduardo se contorceu, raivosa e desesperada, enquanto sucumbia ao poder que emanava da luz. Ele gritou, uma mistura de dor e perda, e em um instante, tudo se dissipou. A noite acalmou, enquanto as sombras finalmente recuavam. Eduardo caiu, derrotado, e as vozes do passado secaram. Silêncio. Uma trégua. Íris, ofegante, abraçou Kael e Marina. O peso da verdade revelada estava ali, mas a conexão deles era agora mais forte do que qualquer passado sombrio. Estamos juntos, Íris murmurou. Agora e sempre. O pânico foi substituído pela certeza.
A vida deles estava se reescrevendo. Com os ecos da batalha ainda ressoando, Iris olhou para a cidade iluminada, buscando promessas de um novo começo. Vamos reconstruir tudo isso. Vamos honrar nossa família que sufocou sob as trevas. E assim, enquanto as primeiras luzes da manhã surgiam, um novo amanhecer prometia alegria e liberdade. Mas mesmo com a vitória, novas perguntas surgiam. A quem Iris realmente poderia confiar? E qual destino aguardava sua família agora? Encerrando essa saga, eu preciso de você. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora. Isso alimenta o algoritmo e me ajuda a trazer ainda mais conteúdo incrível. É a sua chance de fazer parte dessa jornada. Agora, inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre tudo o que aconteceu. Não posso esperar para ouvir o que vocês pensam. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Juntos, vamos construir uma comunidade e compartilhar histórias que nos conectam.